Olá, você acompanha agora mais um programa Opinião Empresarial, produzido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, e pelo Sindicato Patronal das Indústrias, Simesp. Neste encontro, vamos falar sobre sucessão familiar na empresa e convidamos para fazer parte deste encontro a professora da Unimep, Ana Maria Carrão, que é coordenadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Administração. Convidamos também o primeiro vice-presidente do Simesp, Euclides Baraldi Libardi, que é empresário, um dos proprietários da Fundiarte. Está aqui conosco o Antônio Sérgio Guarnieri, da empresa Requipe, e também Luiz Guilherme Chinó, que é da empresa Supricel. O Chinó é também diretor da CIP na área de treinamentos. Esse bate-papo pode se iniciar, acho que é interessante que se inicie, com a Ana explicando um pouco o significado de empresa familiar e sucessão. Tá. Bom, a primeira questão, ela recai sobre o conceito de empresa familiar, né? A empresa familiar tem existem estudos nos Estados Unidos que discutem ainda esse conceito. Mas o conceito mais comum é aquele em que a família é proprietária de uma empresa, que pode ter até mais do que uma família proprietária. Existem famílias multifamiliares. E a questão da sucessão passa por uma discussão do que nós chamamos de sucessão. Confunde-se também o sucessor e o herdeiro. Uma coisa é o sucessor, que é aquele que vai dar continuidade à gestão, e o herdeiro é aquele que vai herdar o patrimônio. Então, nem todo herdeiro é sucessor. Então, o sucessor para nós tem que ser aquele que está sendo preparado, que de alguma forma vai assumir a gestão da empresa. Este assunto ele tem relevância porque, Ana, parece-me que a esmagadora maioria das empresas, no Brasil pelo menos, é familiar. No mundo. É familiar. E isso exige uma reflexão sobre o tema. Se eu disser para vocês que a maior empresa do mundo é a Walmart, ela é familiar. Se você disser que a Hyundai, a Samsung, a LG, a Cargill, a L'Oréal, a Fiat, a Ford, são empresas familiares, dá para imaginar que essas empresas chegaram até onde estão porque elas prepararam seus sucessores. A empresa mais antiga do mundo, fundada lá no ano 700 e alguma coisa, japonesa, também ela é familiar. 40ª geração. Então dá para imaginar o que seja o tema sucessão. Ele é a vida das organizações. A experiência em relação à sucessão, ela é árdua. Pelo menos é o que a gente lê, que a boa parcela das empresas não consegue ir muito adiante por causa dessa dificuldade. Temos aqui o exemplo da empresa Supricel, em que o Luiz Guilherme já está comandando o empreendimento e parece-me com relativo sucesso. Guilherme, conta um pouquinho dessa experiência, como que se deu essa passagem? Eu acho que a professora ela deixou bem claro isso. Sucessão está muito ligada à continuidade da empresa. Tanto é que existe um livro que eu gosto muito que chama-se Feitas para Durar, e ela diz o seguinte, basicamente, que nós, infelizmente, como seres humanos, a gente tem uma verdade absoluta que é a nossa morte, mas as empresas não nasceram para morrer. Então, o que pode fazer uma empresa sobreviver por gerações e gerações é essa visão de futuro que o empresário, de uma certa forma, tem que exercitar durante o seu mandato dentro da empresa. Ele tem que entender que é um mandato, porque ele, de uma forma ou de outra, mesmo que ele queira ficar até o último dia da vida dele, o último dia vai chegar, infelizmente, né? Então, nesse caso, nós tivemos uma situação que foi o seguinte, de uma forma abrupta, nós tivemos uma necessidade de trabalhar com a sucessão, porque o fundador da empresa, meu pai, ele teve uma doença grave, faleceu e nós tivemos necessidade de partir para essa etapa de um jeito ou de outro. Então não existia a opção, até porque isso é uma verdade absoluta, né? Mas houve uma preparação para isso, de alguma forma? Olha, no nosso caso específico, houve pouco tempo para isso. Porque como meu pai teve essa doença muito jovem, esse é um outro detalhe que todo mundo deveria pensar. Você tem garantia de alguma coisa? Tem garantia do dia de amanhã? Não tem. Então, quando é o momento de você começar a pensar nisso? Não é, quando eu tiver X anos,
quem dera você possa garantir que você vai ter X anos. Então isso às vezes não é possível. No nosso caso, meu pai participou do processo, nós acabamos contratando uma consultoria para nos dar ajuda nisso, e ele participou do processo assim, praticamente no finzinho só. Porque do finzinho da vida dele e no princípio do processo. Porque não houve possibilidade dele participar mais. Mas a semente, ela foi plantada por ele, isso é mais importante. Porque eu diria assim, se tiver que escolher um elemento que é fundamental para você fazer a sucessão, é diálogo. Onde não existe diálogo, todo o resto não vai funcionar. É interessante agora perguntar para o senhor senhor Guarnieri, desculpe-me, a respeito dessa discussão ou desta sementinha que é a conversa interna com os filhos. No caso do senhor, essa conversa existe? Sim. Primeiramente, quero agradecer ao CIMESP e à CIP por essa oportunidade. A Requipe é uma empresa piracicabana, fundada por mim, né, e pelo meu sócio José Hidalgo Rodrigues. Nós não somos sucessores. Mas verificando o que a dona Ana Maria comentou, das empresas de sucesso, porque teve uma sucessão bem planejada, e também observado que tem muitas empresas que sucumbiram porque não fizeram. No nosso próprio contrato social existe, né, um acordo que somente um membro da minha família e um membro da família do meu sócio é que vão ser os sucessores gerentes da nossa empresa. Então a gente sempre realmente se preocupou com isso. Hoje eu tenho o meu filho, porque a gente percebeu o seguinte, não adianta você também querer pôr um membro da família para ser sucessor se ele não tem competência para isso e se ele não gosta. Então é pior do que você passar a sucessão para um executivo. Então, pensando nisso, nós temos, né, o meu sócio tem o filho dele treinado também, engenheiro mecânico, porque a nossa empresa ela é metalúrgica, né, e eu também tenho meu filho. Pensando nisso para que a empresa cresça, e já temos também lá uma análise elaborada para que os nossos sucessores preparem os sucessores para a próxima geração. Legal. No caso da Fundiarte, o processo de sucessão está relativamente avançado. Isso, está avançado, lógico, pela propriedade dos proprietários e dos que estão subindo. Mas como que se deu isso? Começou muito antes? Sim, já faz uns 10 anos que a gente vem preparando eles. Porque a Fundiarte também ela é uma empresa meio sui generis. Ela trabalha com obras de arte, então trabalha com o ego das pessoas. E cada cliente é um cliente diferente. Então, não é que você prepara alguém para trabalhar, para fornecer para a Caterpillar, por exemplo. É diferente. Você prepara para fornecer para um artista plástico. Ele tem toda uma vaidade, então o nosso sucessor ele tem que aprender a lidar com o artista. É um processo meio diferente, meio difícil assim, de trabalhar, porque cada pessoa tem uma personalidade e tem uma vocação. Eu tenho lá o filho do meu sócio, tem uma vocação para artista. Não para comerciante, não para empresário. Ele é um artista. A minha filha já é alguém de RH, certo? Então, essa conjunção dos dois aí está um pouquinho demorada. Está um pouquinho demorada, porque me parece que eles teriam que ir por relações públicas e não estão chegando lá. Então, a gente está quebrando o galho por enquanto. Mas eles sabem da responsabilidade que eles têm, estão assumindo tanto a parte, vamos dizer, produção, estou assumindo RH, estou assumindo financeiro. Isso a gente está deixando aos poucos para que eles possam assumir. Tá? Mas eu gostaria só de fazer uma palavra da professora Ana Maria, que ela falou, teu sucessor, o herdeiro... E o sucessor. E o sucessor. Eu acho interessante porque tem realmente o filho que tem a vocação para a empresa, certo? E o herdeiro. Agora, a grande briga das famílias são essa aí. É o herdeiro, certo? Ele não tem nada a ver com a filha, mas ele é herdeiro. Ok. E aí, se não houver um bom tratamento, é complicado. Nós vamos voltar nesse assunto, desenvolver um pouco agora as especificidades da questão. E, por isso, encerramos o primeiro bloco e aguardamos você na sequência.